Pessoal, dá uma olhada aí nos meus resultados dos últimos 30 dias. Em um mês, eu fiz mais de 100 mil reais em vendas pela internet. E com isso, eu consigo viajar pelo mundo. Hoje eu tô aqui em Ushuaia, na Argentina, esquiando. E você também pode fazer isso. Quer saber como? Clique no link na descrição que eu vou te ensinar. Aí, dando uma mudada naquilo que o Bodão falou, o Bodão falou do Jorge, dos dois Jorges, né? É. O que eles estão ensinando. Bem, o que está acontecendo? E a contribuição, O que tá acontecendo? Que os estrangeiros estão fazendo jogar, o time deles jogar ofensivamente, jogar com uma qualidade como a do Flamengo, eu não vi há muitos anos. O que está acontecendo? Eles são melhores do que nós? Você é um treinador, mano, respeitado, de capacidade reconhecida, querido na mídia, inclusive aqui. Nem tanto. Nem tanto. Tenho ouvido coisas Pesadas, mano? pesadinhas aí. Aqui você é. Verdade, verdade. Aqui você é. Agora, acho que você tem isenção, você tem bagagem para analisar isso. O que está acontecendo? Eles são melhores mesmo? Estão com ideia diferente? Porque na prática nós estamos vendo coisa diferente. Posso engrossar sua pergunta, Marcos? Você me permite só acrescentar uma coisa? Se eu for a um treino do Jorge Jesus ou do Jorge Sampaoli, eu vou ver uma coisa muito diferente do treino do Mano Menezes, do treino do... Vamos falar quem? Do Mano Menezes. Que não, do Fernando Diniz. Do Renato. Do Renato Gaúcho. Bom, primeiro eu não gostaria de dividir os técnicos por estrangeiros e brasileiros. Não tem sentido nenhum. E nem de jovem, nem de jovem. Nem de jovem, que há poucos dias era a solução de tudo, É isso aí. nem de depois da velho, Copa, de que 14. já não valiam mais nada. Parar com Eu esse acho negócio. que bons técnicos, Tem Jorges e não Jorges. né? Existem bons técnicos. Até bem pouco tempo, nós já tivemos muitos exemplos de estrangeiros que vieram aqui e não aconteceu absolutamente nada. Os dois são ótimos técnicos. E estão fazendo bons trabalhos porque são ótimos técnicos. Né? Mas até bem poucos dias, Renato também era o técnico brasileiro que montava e o time jogava super bem. Ainda e era decantado como o melhor futebol que se jogava no Brasil. E é brasileiro. Sim. E ainda E é é. brasileiro. Para mim, continua Bem, sendo. grande Acho que Thiago Nunes está fazendo um trabalho no Atlético Paranaense muito bom. O Roger e no é Bahia. brasileiro. E é brasileiro. Sim, mas Então, a gente tem que parar com isso, porque isso não ajuda em nada na Mas discussão. o jogo do Flamengo não ajuda em nada? O Ajuda, Flamengo está jogando? mas nós estamos- Você não acha que pode virar uma Mas tu está tendência? falando do jogo ou tu está falando do Jorge Jesus? Agora tu está falando do jogo. Uma Tá coisa bom? tá ligada. Não, mas eu Não, queria... Vamos Pelo falar do técnico. jogo. Não, Porque começa- o jogo envolve... do jogo. O jogo envolve mais coisa. Envolve a qualidade dos jogadores, que é muito boa. As escolhas do treinador, Talvez nem a tanto. filosofia. Talvez nem tanto as escolhas do treinador, porque esse grupo nem foi montado tão por ele. Né? Mas a Estou filosofia... falando em relação ao jogo. A ideia, muito boa. A ideia é muito boa. É diferente da nossa? Da média da nossa? Aqui do lado, o Racing tem um treinador que montava o time da mesma maneira. Eu joguei a Libertadores Codé? contra ele. É o Codé, que é Que o Internacional o Tá aí. querendo, né? Gostaria Eduardo de Cudê. contratar. Já anunciou que não vai Eduardo ficar no Cudê, Racing. né? Armava o time com a mesma ideia tática. Dois jogadores centralizados, dois atacantes Isso. centralizados, três Você fez meias, isso, mano, no primeiro um jogo volante. seu. Você fez isso contra o Goiás. Fiz. Dudu por dentro. Fiz. Não foi? Fiz. Como é que você entende Não a funcionou. tática? Não funcionou. A gente não conseguiu manter a ideia porque perdemos o Rodriguinho logo em seguida, que era uma ideia de fazer com um volante só. Então, assim, não é porque a gente não tenta fazer, às vezes, ou porque isso ou aquilo. É que o futebol se completa com muitas coisas. Tá? E a diferença dos jogadores, ela faz muita diferença no resultado final. E vocês todos concordam com a gente. Essa semana passada, o Flamengo empatou com o Goiás. E eu ouvi de muita gente que teve algumas dificuldades porque alguns jogadores titulares importantes estiveram fora. Se vocês têm essa... Você Só viu um o pouquinho. jogo? Você viu o jogo? Agora eu vou falar. Tá. Se vocês acham e confirmaram que jogadores importantes estiveram fora e o time não conseguiu reprisar aquilo, é porque você sabe que existe uma diferença entre um tipo de jogador e outro tipo de jogador. Agora o Goiás, eu vi o jogo, surpreendeu, começo do jogo, marcou o Flamengo na frente. Foi brigar lá na frente, impôs dificuldade. Mas o Flamengo Essa é meteu, que ninguém mas o anda- Flamengo meteu 2-0 e aí o Goiás foi... Essa é outra, Mas o jogo foi uma pegada muito forte. essa é outra Eu história. acho que o Flamengo não jogou tão mal assim. Essa é como outra falam. história
que a gente tem que ampliar um pouquinho mais a discussão, porque fica parecendo que só quem marca lá é bom e quem baixa a marcação um pouco mais Você acha não que a gente é tá bom. vivendo essa fase? O Grêmio não marcou lá na frente, não tentou marcar lá na frente o Flamengo? Qual jogo? 5-0 foi. Tentou marcar na frente, saiu marcando na frente no Maracanã. Primeira chance de gol, quem perdeu foi o Maicon. Sim, cara a O cara. Grêmio Felipe Luiz perdeu. salvou. E tomou sim. E foi só. Então não é só ideia, sabe, Marco? A execução é um troço muito importante. Nós não podemos enganar o torcedor de que é só a ideia. A ideia é muito boa, o trabalho de ambos é muito bom. Eu diria que de São Paulo talvez seja melhor ainda. Porque Por causa da Por essa limitação, comparação. tem menos recursos Por essa técnicos, questão menos individual. investimento do que o Flamengo tem, mas os dois trabalhos são muito bons. Mano, você dá uma Mas não dá declaração... para pegar agora e dizer assim, só serve isso aqui e tudo isso. Você faz uma E o treinamento? declaração, você faz uma declaração que você cita o Flamengo e o Palmeiras. Você diz assim, o Palmeiras sofre menos sustos do que o Flamengo. E o Flamengo ou é mais sólido, defensivo, e o Flamengo é mais ofensivo. Não foi uma declaração sua? Não me lembro de ter falado isso, mas podemos discutir o assunto. Mas como é que você Mas estava tem uma falando... pergunta do Nori Não, ali. então, você estava falando sobre o sistema, você ia começar a desenhar meio a tática do Flamengo, aí a do São Paulo e essa questão. Os treinos são diferentes. Eu não sei se você tem acesso ao treino do Jorge, se você sabe como é o treino do São Paulo, para saber se é diferente do teu treino, do treino do Diniz. A gente hoje tem acesso a quase tudo. É difícil você não ter acesso a alguma coisa no mundo de hoje, né? Mas mesmo assim, Jorge guarda bem os treinos, não quer nem que os jogadores falem de parte tática. Então é porque ele considera essa parte tática realmente muito importante. Os dois Jorges? O primeiro. O Jesus ou o São Paulo? O primeiro. Sim, claro. Primeiro colocado. A gente fala Jorge e Jorge. O primeiro colocado, né? Então é lógico que existe alguma coisa que são particularidades suas. Mas o futebol não esconde as coisas muito tempo, né? O jogo mostra. Todo mundo já tem uma noção muito clara do que o Flamengo faz. O que o Flamengo faz? O que é a diferença? É a maneira como o Flamengo faz. A grande execução de como o Flamengo faz. E ela está surpreendendo. Porque hoje você não vai para o jogo com o Flamengo e diz assim, o Flamengo joga assim. Ele joga em vários sistemas dentro do mesmo jogo. O Flamengo. Ele varia mais, ele tem mais versatilidade, você tem muita dificuldade de encaixar a marcação no time do Flamengo. Tem um repertório É difícil maior. marcar o Flamengo. Claro que está muito difícil, E porque com uma todo mundo já característica. tentou marcar o Flamengo. Embaixo, em De cima... maneiras assim? diferentes, né? Todo mundo já tentou Então- marcar o Flamengo e ninguém está conseguindo marcar o Flamengo. E aí, mano? Poucos times estão conseguindo. Por exemplo, o Atlético Paranaense marcou relativamente bem e jogou bem, né? O CSA Mas foi falhou na saída de E aí bola. São Paulo marcou bem também. Perdeu. São Paulo marcou bem. Né? O São Santos Paulo perdeu de 1 a marcou bem. 0, o CSA perdeu de 1 a 0. Mas o jogo do CSA é um jogo atípico. pós-decisão. É como o jogo do Palmeiras com o Ceará. Está na mesma casinha. Você joga um jogo com o São Paulo, que é um clássico, você leva a parte mental lá em cima, tudo grande. Tá tudo certo. 48 horas depois Mas aí- você vai aí entrar eu para te- jogar contra um adversário. Aí é que eu te pergunto, Mas só uma o coisa, Flamengo Paulinho. não trouxe uma novidade, então? Mas é isso que eu queria. Faz de conta que você está dando uma Jorge palestra... Jesus você tá trouxe dando uma novidade. Claro que sim. E esse Você tá Flamengo dando- é uma novidade. Claro que sim. Você está dando uma palestra e vai explicar o Flamengo. Como é que você explica o Flamengo, o jeito de jogar do Flamengo? Contando parte tática, postura, é tal da intensidade e os individuais, o valor individual. Porque é isso, a bola cai no meu pé, eu tô cara a cara e erro o gol, cai no do Bruno Henrique, ele faz o gol. Mas isso é uma consequência. Né? Fazer a bola cair mais vezes nos pés do Bruno Henrique é mérito de um sistema e de uma ideia. Então, nós temos que entender a ideia. A ideia que é mais importante. Qual é? O Flamengo joga com uma pressão alta sobre o adversário, que tem criado muitas dificuldades para você jogar. Para você jogar. Ontem, quem viu Flamengo e Corinthians vai ver que muitas vezes o Corinthians tentou sair para o campo, nunca conseguiu sair. Ficava com a bola. E isso é muito... Isso aconteceu contra o Palmeiras no primeiro turno. O Palmeiras não conseguia passar do meio do campo. Não sei se você viu esse jogo. Com o Grêmio também. Eu vi o jogo. É Mas com verdade. o Palmeiras foi uma coisa... Mas também conseguiu fazer com o assustadora. Grêmio.
Conseguiu fazer bem com o Lá Grêmio. em Porto Alegre. Conseguiu fazer em Porto Alegre no primeiro tempo. E Muito o, Flamengo, bem. e o Palmeiras fez 2 gols que foram anulados, justamente anulados. Então o Palmeiras criou. Mas voltando à ideia, isso cria uma dificuldade muito grande para o adversário jogar. E quando você não consegue jogar, você começa a virar presa fácil para um adversário que tem muito poder de decisão. Você entrega a bola para ele. A bola passa a estar muito tempo com eles. E aí, uma hora dessa, escapa. Aí entra a qualidade individual para decidir o jogo. E aí tem a novidade, né? O Flamengo trouxe... Mas não é a primeira equipe que marca alto no Brasil. Não, quando eu uso essa palavra novidade é pelo seguinte... intensidade, acho que sim, não, mano. Quando eu uso essa palavra novidade é porque você mesmo reconhece. Há uma dificuldade de todas as outras equipes em enfrentar o Flamengo. Claro. Provavelmente, claro não só pela qualidade dos jogadores, que é a consequência, mas pelo jeito que o Flamengo trouxe, que é uma novidade, não se estava acostumado Esse abafa que não era enfrentar um adversário que atuasse desse tipo. Eu diria o seguinte, muitas equipes durante parte dos jogos, quando iam jogar na sua casa, sempre faziam um abafa inicial de 15, 20 minutos. O Santos E você tinha uma vantagem muito grande de fazer esse abafa. Às vezes você fazia um gol nesses primeiros minutos e esse gol mudava estrategicamente o jogo. O Flamengo está fazendo isso mais organizado. E o tempo todo? O tempo inteiro. E aí vai mais uma pergunta. A linha que eu não vejo há muitos anos um time brasileiro. E aí vai mais uma pergunta. Faz isso o tempo inteiro, faz isso mais organizadamente e com os mesmos jogadores sem poupar. Por que outros times não conseguem ter a mesma intensidade com os jogadores que jogam quarta e domingo? Isso é outra questão que precisa ser um pouquinho mais aprofundada. Vamos esperar mais um tempo sobre esse desgaste e essa capacidade de fazer isso durante o tempo. O Flamengo do Jorge Jesus tem 4 meses. Sim. Mais ou menos. 4 meses. América. Né? Temos jogadores aí que também têm 4 meses de temporada. Sim, porque vieram da Europa. Os 4 jogadores que chegaram. É como se eles estivessem em abril, maio, né? Então, você também tem que ver isso mais. A outra coisa é que você cansa menos quando está com a bola. É mais gostoso. Você não tá correndo atrás dele. Mentalmente, você fica com um desgaste menor. E aí, se você está mais com a bola, fisicamente, você também vai. E como faz um resultado, geralmente um resultado cedo, você também pode, inteligentemente, administrar melhor o jogo com a bola no pé. Porque o adversário já está batido aí na sua frente, são raros. como foi o caso do Corinthians ontem, como foi o caso do Grêmio no segundo tempo do Maracanã. Mas é uma administração diferente que a gente vê com o Jorge, né? Porque ele administra o jogo querendo fazer mais gols, ele não desiste de fazer gols. Muitos times administram 1-0 com uma posse de bola mais defensiva ou recuando as linhas. É outra coisa que o Flamengo mostra e quebra paradigmas, né? Ele administra o jogo indo para cima do adversário. O apetite não a gente está falando no vestiário do Você apetite. administra melhor no campo do adversário se você consegue ficar com a bola. O Flamengo consegue ficar com a bola no campo do adversário. Todo mundo quer ficar com a bola no campo do adversário. Mas é ficar com a bola com o objetivo de chegar no gol, né? Mas ele está sendo competente, extremamente competente para fazer isso. É uma sequência de o mérito está aí. É isso. Eu acho que é um encaixe de um sistema. Tudo combinou. Tudo combinou e a gente tem visto a qualidade dos 5 jogadores de frente ali. A gente está falando de um time que tem 3 artilheiros do Campeonato Brasileiro. Sem dúvida. Entre os 4. Falando isso. Entre os 4. Quanto tempo a gente não vê nunca isso, vi. né? Eu nunca vi. Tá falando isso. Então, além disso, de toda essa estrutura tática, de todo esse comportamento ofensivo, você tem um trio ofensivo que é letal, né? Então você roda a bola, chega na frente e eles botam lá dentro. Agora, o trabalho do São Paulo, eu acho que não é que é melhor, mas chama muito mais atenção. Porque os conceitos são os mesmos com menos qualidade, né? Não são os mesmos. A diferença é grande. Também não são os mesmos conceitos. São Paulo, acho totalmente diferente. Ele vai buscar a bola no campo do adversário, ele faz a bafa, ele tenta ganhar o jogo. Daqui a pouco ele vai fazer a palestra do São Paulo, porque nós somos. Eu não vejo muita diferença, não. Eu vejo totalmente diferente. Como é que você... Pode ser de execução, mas de conceito, de ideia de fazer o jogo, tudo que o Flamengo faz de buscar, de fazer o abafa, de querer fazer o gol na frente e depois administrar de outra forma, ele também faz. Abafa qualquer um pode fazer. Ele é mais maluco. Abafa qualquer um pode fazer. Não administra nunca. Mas nem tudo, né? Não, o abafa não Abafa qualquer um pode fazer. Ei, você aí,
Já imaginou ter um robô que vende pra você na internet 24 horas por dia, 7 dias por semana e que gera de 100 a 500 reais em comissões diárias? Você pode parar de imaginar agora mesmo, porque esse robô existe e pode trabalhar pra você também. Não importa se você não tem experiência com internet ou marketing, se você não sabe onde achar seus clientes ou se você não tem nenhum produto para vender. Pare de se preocupar agora mesmo. Você vai aprender a criar um robô que faz isso de forma automática. Tudo o que você precisa fazer é configurar apenas uma vez e depois disso ele vai estar vendendo para você todos os dias. Seu computador se tornará uma máquina de dinheiro, como um caixa eletrônico 24 horas. Aproveite enquanto esta técnica ainda está funcionando. Clique no botão abaixo deste vídeo para entender mais sobre como você pode construir o seu também.